Já o Iorã é mais ou menos como o Rio e São Paulo. O Orã seria São Paulo, que é uma cidade mais mercantil, mais árida, voltada contra o mar, etc., como o Camus disse. Né? O Camus morou numa época em Iorã. E o Rio de Janeiro seria Argel, uma cidade mais... São Paulo é morando desmedida, né? Desmedida. Ele fala, no diário de viagem ele fala, São Paulo, essa Orã desmedida. Assim, ele fala assim, cidade estranha, Orã desmedida. Ele adorou São Paulo. E, aliás, ele adorou o Rio também, todas as cidades, né? Embora o tom geral do diário dele seja um pouco depressivo. Mas Orã vai ser uma metáfora coletiva da vivência do absurdo. Assim como o homem revoltado vai ser a vivência do homem do absurdo num contexto histórico, político e ético. O que isso significa? O absurdo da nossa condição. Para sintetizar um livro de 300 páginas, é o seguinte. Quando o Camus escreve O Homem Revoltado, ele está preocupado com ideologias que justificam a violência radical e a ideologia assassina. Ele está preocupado com o nazifascismo que acabou, está preocupado com o comunismo vigente. Melhor dizendo, o stalinismo vigente na União Soviética. E ele pensa, assim, os intelectuais estão justificando, em nome da eficácia política, a legitimação da violência. Em nome da violência pode-se fazer tudo. Ele fala, bom, o Homem Revoltado é um livro que fala, a violência, se ela preservar a sua excepcionalidade, é possível. Mas se ela se transformar numa política de luta, numa revolução, ela tende a se tornar uma política de Estado ou um Estado policial. Ele tinha medo que uma revolução baseada na violência, que adotasse a prática da violência de maneira sistemática e não excepcional, quando vencesse essa revolução e fundasse um Estado, estabelecesse um Estado, iria constituir polícias, censuras e torturas e ia se tornar um Estado policial. E por que o Camus jamais queria justificar a violência na história, ao contrário do que fizeram tantos pensadores, inclusive Sartre, os existencialistas, que àquela altura do campeonato tinham uma relação de proximidade com os comunistas? Porque o Camus dizia, aí era o salto epistemológico, o salto de conhecimento, o salto teórico que o Camus faz, do subjetivo para o coletivo, é um salto do absurdo, da experiência do absurdo, da experiência individual para a experiência ética. E o que ele dizia é o seguinte, se a condição humana é absurda, não existe solução para a condição humana, é preciso considerar que quando a gente fala da história, a gente não pode achar que a gente vai solucionar os absurdos da história com uma ideologia ou com um Estado perfeito, com uma sociedade ideal ou utópica. A gente deve lutar contra o absurdo. A gente deve lutar contra aquilo que nos agride e aquilo que nos revolta. Daí o título, O Homem Revoltado. Mas não tendo a ilusão de uma solução radical e de chegar no Eldorado na história, de chegar na Terra Prometida. Portanto, a gente deve considerar que os momentos violentos devem acontecer, mas não devem se tornar sistemas que dominam a realidade, a sociedade e os homens, e que, portanto, não vão fazer o absurdo primordial, aquele absurdo existencial, ser a regra que legisla a vida entre as pessoas. A gente não vai, vamos dizer, a nossa condição é absurda. A gente não pode se transformar a história numa versão laica, uma versão rebaixada, uma versão sistemática desse absurdo no campo da história. Então, o Camus, que intrinsecamente era um homem contrário à guerra à violência, ele utilizou a sua percepção do absurdo para fundar uma espécie de ética contra as soluções radicais. Não significa omissão, nem aceitação de injustiças ou opressões. Significa que você tem que combater combates pontuais. Você pode eventualmente até matar. Você pode se revoltar, se rebelar, mas você não vai fazer uma revolução que, em nome da sua própria manutenção, se transforme num fim em si mesmo. Você não pode acreditar que a história seja um fim em si mesmo, porque o homem não é determinado apenas pela história, ele é determinado por essa confrontação entre as minhas demandas racionais e o mundo inanimado que estão na origem do absurdo.
Portanto, a história não é o reino último do homem. A história é uma das dimensões do homem. Esquecer isso e acreditar que é entronizar, endeusar a história, deificar a história, transformar a história num ídolo, é transformar a história numa finalidade em si mesma, justificar a razão de Estado, justificar as leis mais arbitrárias e abstratas, esquecendo o homem concreto que vive sempre a sua contradição absurda. Esse raciocínio, que é precioso na obra do Camus, este equilíbrio entre o homem e o mundo inanimado, que está na raiz do absurdo subjetivo, e que, uma vez transposto para a história, significa que eu não vou confiar na história como uma finalidade em si mesma, e, portanto, eu não vou confiar em utopias redentoras que prometem um mundo perfeito. Este salto ético vai se refletir muito na vinda dele ao Brasil. Porque o Camus publica O Homem Revoltado, é linchado pela esquerda, principalmente a esquerda do Sartre, embora ele fosse um homem de esquerda. O Camus continuou sendo, e mesmo aos olhos de hoje, é um pensador de uma esquerda que a gente poderia considerar uma social-democracia, ou um socialismo do tipo escandinavo, ou um socialismo de tipo ibérico. Ele é com um certo espírito anarquista e contra o aparato do Estado, e o Estado forte, o Estado abstrato, que transforma as leis e os instrumentos do partido numa espécie de instância superior que tudo governa e tudo determina.